Bem-vindos de volta à nossa entrevista no âmbito do Quem é Quem, o Anuário da Advocacia de Negócios em Portugal. Temos connosco o advogado José Luís Moreira da Silva, presidente da ASAP e sócio da SRS. Doutora, como é que viu o facto do bastonário da Ordem dos Advogados dizer que haverá uma fiscalização mais acesa das contas de depósitos das sociedades? Vejo, enfim, como perfeitamente normal. As sociedades de advogados hoje não são obrigadas a divulgar as suas contas. Para nós, por exemplo, pessoalmente, em termos de SRS, não é qualquer problema, porque desde que fomos criados com a saída acima era auditada por uma auditora internacional e nós mantivemos isso. Por isso nós somos auditados pela Pricewaterhouse, por isso temos as nossas contas perfeitamente auditadas. Não é obrigatório. Agora, se a Ordem quiser fazer essa fiscalização, primeiro tem que ter atenção que tem que mudar os estatutos da Ordem, porque essa matéria não está prevista. E, por isso, não pode fazer uma coisa sem ter uma lei que lhe permita. Agora, por isso, acho perfeitamente natural e por mim, pessoalmente, não oponho nada a isso, nem a Associação se opõe claramente a essa fiscalização e a essa transparência, que é uma evolução, diria mesmo, natural. Se queremos ser empresas, temos de ter essa situação perfeitamente natural. Acha que esse tema ainda é um elefante na sala das Não, acho que não é elefante nenhum. Hoje em dia, cada vez mais, até diretórios internacionais divulgam uma estimativa. Não serão, com certeza, valores exatos e valores ao cêntimo, mas são já valores muito aproximados e correspondem às realidades de cada uma das sociedades. E, por isso, é algo que já é bem conhecido de todo o mercado. E que perspectivas é que tem mais para este setor e também para as boutiques? Eu acho que cada vez mais há espaço para todos. É o que se passa, aliás, numa sociedade desenvolvida, em que a economia funciona normalmente, em que temos espaço mais que suficiente para sociedades pequenas, que no fundo não querem crescer, são aquilo que são, têm os seus clientes bem definidos, e para sociedades médias ou maiores. Tudo tem a ver com nem a sua ambição, mas o seu objetivo, a sua finalidade, os seus valores, que são fixados por cada uma das sociedades. Daí a diversidade é sempre boa e por isso há lugar para todos. Se uma sociedade não pode ser coartada no que pretende fazer. Se eu quiser crescer para 300, 500, 1000 advogados, como outras sociedades internacionais, não devo ser proibido de o fazer, nem devem ser impostas condições que me impeçam materialmente de poder fazê-lo. Que é o que existe agora. Que é o que existe hoje em dia, desde logo a questão fiscal que vimos há pouco. Por isso deve-me ser permitido fazer o que eu quero fazer. E se eu quero manter-me pequeno, mantenho-me pequeno, sem problema nenhum e sem nenhum constrangimento. Se eu quiser ter outro, ser um full service, ter todas as áreas de prática, desenvolver várias áreas de indústria, pronto, deixem-me fazer isso. Uma das maiores questões, como sabe, que está em discussão, enfim, agora o diploma vai cair com a dissolução da Assembleia da República, que é esta alteração das ordens, relativamente às ordens profissionais, mas também ligado à multidisciplinaridade, ou seja, a criação ou não de sociedades multidisciplinares, que o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados proíbe, obriga, aliás, de uma exceção permitida, muitas vezes não se diz isso, mas é verdade, que a diretiva da União Europeia que pretende instalar sociedades multidisciplinares em todos os Estados-membros, tem exceções e, por isso, permite que haja exceções. E, ao abrir essa exceção, Portugal impediu que as sociedades de advogados fossem sociedades multidisciplinares. A nossa perspectiva é bastante aberta relativamente a isso, já o escrevi, aliás, em artigos publicados. Não somos contra. Embora a Ordem é muito contra, pelo menos esta Ordem é muito contra, eu forçosamente não sou contra. E porquê? Porque, lá está, se queremos fazer isso, por que não, desde que seja devidamente regulado. E dizer, mas isso não é possível ser regulado. Não é, nós vemos aqui ao lado, em Espanha, há sociedades multidisciplinares e não é um tema.
Não é um tema que advogados partilhem uma sociedade com economistas ou engenheiros. Não é um tema, ou com contabilistas. Em França existem. Em França existem, na Alemanha existem. Por isso, noutros Estados-membros já existem sociedades multidisciplinares com os mesmos problemas que aqui são apontados, problemas de conflitos de interesse, problemas de deontologia, de regras profissionais, desde que, isso está também na diretiva, desde que cada uma dos sócios de uma determinada profissão esteja adstrita à sua ordem profissional e às suas regras da profissão, sejam deontológicas, seja de conflitos de interesse, obviamente que não há qualquer problema numa sociedade multidisciplinar. Falava nesta alteração aos estatutos da ordem, também se falou muito agora da questão do mestrado, no acesso à profissão. Qual é a sua visão sobre esse aspecto? Não sei se já evoluiu para trás e para a frente, não é? Quando foi instaurado em Portugal, também no seguimento dos regulamentos europeus, o licenciamento de Bolonha, reduziu para 3, 4 anos as licenciaturas e depois permitiu os mestrados, quer os científicos, quer os profissionais. A Ordem também, lembro-me perfeitamente que andou ali sem decidir muito bem se considerava que se inscreviam na Ordem só com a licenciatura, se com a licenciatura e o mestrado. Pronto, depois optou-se pela licenciatura depois de uma primeira fase em que estava a exigir o mestrado. Mas também porque as licenciaturas inicialmente estavam previstas para 3 anos, mas quase todas se fixaram nos 4 anos, o que relativamente a uma licenciatura anterior a Bolonha, que era de 5 anos, também não é muita a diferença. E devo dizer que realmente um jurista não é um advogado. Um jurista, quando sai da sua licenciatura, com a sua licenciatura concluída, está ainda longe de ser um advogado. Ele vai aprender a ser advogado com o estágio, com a sua integração na profissão, aprendendo com o seu patrono, aprendendo se estamos aqui no âmbito de uma sociedade de advogados, aprendendo no âmbito da sociedade de advogados e vai aprendendo a ser advogado, aprendendo as regras da profissão, aprendendo as regras de ontologia e por isso é isso que é preciso. Por isso, sinceramente, se é 3 anos, se é 4, se é 5, importa-me pouco. Somos uma profissão liberal e uma profissão liberal significa que é o mercado que vai dizer se um advogado é bom ou é mau, se tem clientes, se não tem clientes e se vai se ingrar ou não. Não é o grau académico. E não é tanto o grau académico. Já não vou para os casos limites como o Reino Unido, em que nem é preciso ser licenciado em Direito. Pronto. E por isso qualquer licenciatura serve. Depois tem que ter um estágio que é um bocadinho maior, com cadeiras de Direito, e depois faz o exame à ordem, ao correspondente da ordem, e pronto, e entra ou não entra na profissão. Já não, acho isso também um bocadinho talvez exagerado, mas dizer se é 3 ou 4 ou 5 anos... Como a diferença não é assim tão significativa. Não é por aí. Há pouco falámos nos diplomas que caíram, no fundo. Estava à espera deste chumbo do orçamento para 2022? Não, sinceramente não estava, não é? Não estava. Eu julgava que o Governo tinha o seu apoio parlamentar suficiente, pelo menos para mais os 2 anos finais da legislatura. Mas enfim, isso não aconteceu. ainda veremos as razões que estiveram por trás, porque isso não aconteceu. Mas também lhe devo dizer com toda a sinceridade, manter uma situação de paz podre nunca é boa. E se realmente as situações estavam, como estávamos a verificar na construção deste orçamento, que o Partido Socialista estava a ter que ceder tudo e mais alguma coisa para conseguir obter os votos suficientes para passar no orçamento, eu acho que a melhor solução foi realmente as eleições antecipadas. Não é? Muito bem, muito obrigada. E chegamos assim ao fim desta entrevista. Obrigada por nos ter acompanhado desse lado. Continua a seguir diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.